No vídeo de hoje, vamos conhecer um personagem bíblico teimoso, um homem que tentou fugir, que tentou correr, mas por fim viu do que Deus é capaz, aí não teve como correr, esse homem. Jonas. Mas antes te convido a deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, se não for inscrito, ativar o sino das notificações e compartilhe o vídeo com mais pessoas. E vamos ao vídeo. A última vez que li o breve livro do profeta Jonas foi há algum tempo, mas suas histórias continuam a ressoar com força e relevância até os dias de hoje. Jonas é um personagem do Antigo Testamento que, de fato, nos oferece um retrato vívido e, em muitos aspectos, humorístico de algumas fraquezas humanas comuns. Em relação à Quaresma, é interessante notar como sua jornada pode servir como um poderoso exemplo da graça divina triunfando sobre as fraquezas e pecados humanos. Jonas exibe uma série de fraquezas típicas que muitos de nós podemos entender e relacionar. Ele foge do chamado de Deus, recusa-se a obedecer às suas ordens, dorme quando deveria estar vigilante, queixa-se de forma autocomplacente, sente raiva em relação à vontade de Deus e tem uma visão mesquinha da generosidade e misericórdia divinas para com os outros. De fato, ele ilustra muitas das reações mais mesquinhas que podem surgir diante de Deus. No entanto, apesar de tudo isso, Deus não desiste dele. Ele continua a perseguir Jonas, concedendo-lhe a graça de se levantar após cada queda, mostrando-nos a natureza contínua e muitas vezes dolorosa da conversão. A conversão de Jonas não segue um caminho direto de sucesso, mas é uma jornada sinuosa e cheia de altos e baixos, repleta de fracassos intercalados com momentos de sucesso. Jonas parece estar em conflito com o papel que Deus lhe designou e muitas vezes fica insatisfeito com os resultados de seu trabalho. No entanto, essa história nos ensina que Deus é paciente e misericordioso, disposto a trabalhar conosco, mesmo quando estamos vacilantes e falhamos repetidamente em nosso compromisso com Ele. Jonas, de fato, reflete de forma notável a humanidade comum. Muitas vezes nos encontramos insatisfeitos com o papel que nos é atribuído no grande drama da vida, assim como nos testes para peças ou musicais no ensino médio, onde apenas alguns papéis parecem gloriosos, enquanto outros parecem desconexos e triviais, como os personagens de Guildenstern e Rosencrantz em Hamlet. Sentimos que muitas vezes recebemos os papéis desconexos e triviais da vida, em vez dos gloriosos nos quais poderíamos brilhar com todos os nossos talentos. A lentidão de Jonas em compreender é notável. Deus não o trata com delicadeza, lançando-o ao oceano, entregando-o à barriga de uma baleia e, em seguida, resgatando-o do mesmo animal. No entanto, mesmo após todas essas experiências, Jonas ainda não se submete plenamente à vontade de Deus. Ele resiste e reclama quando os ninivitas são poupados devido ao seu arrependimento, e fica chateado quando uma planta que ele aprecia, uma mamoneira, é destruída por um verme. Isso nos lembra daqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro, mas ainda não conseguiram colocar sua fé em Jesus, e em vez disso, conspiraram contra ele. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira, Jonas 4h06. Isso também nos soa familiar? Jonas, cuja pregação, embora monótona, resultou, pela graça de Deus, no arrependimento e salvação de milhares de almas, encontra mais alegria em uma planta do que na salvação de Nínive. Quantas vezes nos apegamos a pequenas coisas e ficamos chateados quando não estão disponíveis? Seja um certo tipo de chá ou café, um programa específico para o dia ou palavras amigáveis de alguém que gostamos, muitas vezes esquecemos das inúmeras bênçãos que Deus Todo-Poderoso derrama sobre nós e nossos semelhantes todos os dias. É fácil esquecer a inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo. Se estamos em estado de graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada em nossa alma imortal e intelectual. Somos maiores que o maior templo construído por mãos humanas. Então, do que mesmo estávamos reclamando? Como no emocionante poema O Cão do Céu, de Francis Thompson,
Deus persegue Jonas implacavelmente porque o ama profundamente e acredita na sua capacidade de mudar, ou melhor, ser transformado. Deus não permite que a personalidade limitada de Jonas, com todas as suas falhas e desobediências, seja o veredicto final em sua história. De certa forma, Jonas se tornará um santo apesar de si mesmo, porque é Deus quem opera essa transformação em nós. Como proclamam os Salmos, em Ele mesmo nos fez, e não nós a nós mesmos, Salmo 99:3. Os seres humanos não se tornam santos por seus próprios méritos, é Deus quem os santifica. Devemos sempre resistir a todas as manifestações, claras ou sutis, do pelagianismo em nossos tempos. No entanto, há algo que é exigido de nós, a disposição de nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele nos molde. Devemos estar dispostos a ser como barro nas mãos do oleiro divino. Apesar de todas as reclamações e relutâncias de Jonas, ele eventualmente se rendeu a Deus. Ele permitiu que o Onipotente o moldasse. O livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus, e, então, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Jonas 4h11. Não sabemos a resposta de Jonas, mas podemos presumir que Deus prevaleceu e que a paciência divina finalmente conquistou o coração de Jonas. Ele aprendeu quem é Deus, e, portanto, quem ele mesmo deve ser. Deus não o abandonou até esse ponto e nunca o abandonará. Jonas se tornará um santo porque deixou de resistir e se tornou receptivo à aprendizagem e à mudança. É por isso que somos abençoados por sermos seres humanos e não anjos. Se fôssemos anjos, poderíamos ter o destino de Lúcifer. No entanto, como seres humanos, podemos ser como Jonas. Até mesmo Judas, como sabemos, poderia ter escolhido o arrependimento, e sua tragédia reside precisamente em sua falha em fazê-lo. Pedro, que cometeu atos igualmente condenáveis, se arrependeu e se tornou um mártir e um testemunho exemplar, seguindo Cristo com fidelidade. Para os anjos, um ato de rebelião seria sua queda eterna, mas para os seres humanos, um ato diário de arrependimento pode ser a chave para a vida eterna. Não desperdicemos essa oportunidade de receber a vida, pois o Senhor é generoso em concedê-la. Que nossa oração seja como a de Jonas, no ventre da baleia, buscando a misericórdia divina. Quando desfaleci a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós. No vosso santo templo. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor, e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Vejamos. Jonas, apesar de suas imperfeições e resistências, permitiu-se ser guiado por Deus. Isso possibilitou que a mensagem divina alcançasse o resultado desejado e, assim, demonstrou a imensa compaixão de Deus pelos seres humanos. Vamos relembrar, em Deus instruiu seu escolhido, Jonas, a proclamar uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive. Essa não era uma cidade qualquer, mas a capital do Império Assírio, cujos exércitos ameaçavam Israel na época. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, inventando formas terríveis de tortura. Compreensivelmente, Jonas hesitou em aceitar essa tarefa. Ele deve ter pensado: o Senhor está brincando comigo. Eu preferiria que Nínive fosse destruída. Esse povo ímpio merece a ruína. Mas Deus tinha outros planos. Ele desejava salvar aquele povo, enquanto Jonas tinha desejos opostos. Jonas tentou fugir de Deus. Ele desceu até a cidade portuária de Jope, planejando escapar para Tarsis. Ele sabia que, se os ninivitas ouvissem a mensagem e se arrependessem,
Deus os perdoaria e evitaria a destruição que Jonas desejava. Jonas queria que todos os habitantes de Nínive fossem condenados, mas Deus tinha um propósito maior. Mais tarde, quando Deus o persuadiu a ir, Jonas chegou ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua própria vida. Seus sentimentos pessoais começaram a interferir com o plano de Deus. No entanto, Jonas não percebeu que, aos olhos de Deus, ele não era superior nem mais justo do que aqueles que ele odiava. Jonas estava decidido a resistir à vontade de Deus, mas Deus estava mais determinado a fazê-lo obedecer. Jonas poderia ter sido impedido de seguir para Jope a qualquer momento, mas Deus permitiu que ele embarcasse em um navio fenício com destino a Tarsis. Deus provocou uma grande tempestade no mar, a ponto de a tripulação ficar aterrorizada. Os marinheiros, mesmo sendo pagãos, apelaram ao Deus de Jonas e pediram a sua intervenção. Os marinheiros lançaram sorte para descobrir quem era o responsável pela tormenta e identificaram Jonas. Eles interrogaram Jonas sobre o motivo da tempestade, e Jonas admitiu sua desobediência. Os marinheiros ficaram chocados com a atitude dele. Ao perceberem que não havia alternativa, os marinheiros oraram ao Deus de Jonas e lançaram-no ao mar. Milagrosamente, a tempestade cessou. O próximo episódio é o famoso episódio do peixe. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe antes de ser vomitado em uma praia. Foi somente nesse momento que Jonas se arrependeu e aceitou a missão que Deus lhe deu. Deus o instruiu novamente. Neste ponto da história, é importante observar que Jonas não foi autorizado a pregar a mensagem que estava em seu coração, pois ele provavelmente teria pedido que Deus destruísse Nínive. Deus deu a Jonas instruções específicas para proclamar a mensagem que ele desejava, não a opinião de Jonas. Imagine a coragem de Jonas ao entrar na grande cidade de Nínive, preocupado que a qualquer momento pudesse ser reconhecido como judeu e atacado. Após percorrer uma parte da cidade, ele finalmente reuniu a coragem necessária para cumprir a vontade de Deus e proclamou: em ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas continuou pregando a simples mensagem de arrependimento. O texto bíblico afirma que todos, do maior ao menor, acreditaram na mensagem e se arrependeram de seus pecados diante de Deus. Como resultado desse arrependimento sincero, Deus suspendeu a sentença de julgamento. Finalmente, no capítulo 4, vemos Jonas fora de Nínive, observando a cidade e acreditando que a demonstração de arrependimento dos ninivitas era apenas uma farsa. Ele expressou sua raiva por essa reviravolta nos acontecimentos. Mesmo após testemunhar um grande milagre, Jonas continuava a nutrir seu ódio por aquele povo. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, tratou Jonas como uma criança teimosa. Jonas, de fato, agia como uma criança petulante. Deus o tratou com carinho e usou uma linguagem simples para mostrar-lhe a magnitude da graça divina para todos os povos. Deus não precisava explicar sua soberania a Jonas, mas, pacientemente, explicou sua vontade. Em resumo, o ódio de Jonas pelos ninivitas era compreensível, dado o contexto histórico de conflito. No entanto, Deus queria salvar as vidas de milhares de pessoas e preservar a criação. Nossa natureza humana muitas vezes nos impede de ver o quadro completo, pois somos egoístas e queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Deus não estava obrigado a dar explicações a Jonas, mas, gentilmente, mostrou-lhe sua soberania e amor incondicional. E essa foi a história de Jonas. A espelho de Jonas. Com essa história, podemos ver como mesmo vendo milagres, vendo as coisas de Deus acontecendo à nossa frente, ainda assim temos a tendência de mudar de lado e não querer enxergar e ver como Deus quer sempre nos trazer ao caminho correto. A história mostra Jonas, que nada mais é que um reflexo da humanidade. Pense nisso, será que às vezes não me pareço a Jonas? E esse foi nosso vídeo de hoje.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar com mais pessoas que vão gostar de ou que precisam ouvir essa história. Até a próxima e que Nossa Senhora abençoe você imensamente.